Um dia Deus falou com Moisés e também falou com Josué, falou com outros servos, falou com o apóstolo Paulo: eu serei contigo. Dependendo da pessoa que fala conosco, eu serei contigo, você confia ou desconfia. Mas se é uma pessoa forte, poderosa, onde você tem algo a aprender, a ganhar, você se sente seguro. E Deus sempre quis ser conosco. E Ele começa mostrando para os seus servos o processo o desenvolvimento do processo dele ser conosco e nós sermos com Ele e por Ele. E eu tenho certeza absoluta que cada um de nós, eu pelo menos, desejo muito que o Senhor seja sempre comigo. Quando Ele diz, serei contigo onde quer que fores, nós precisamos destrinchar essa palavra. Então, se eu for para um inferninho, uma boate dessa de coisa errada e tal, Deus é comigo? Eu não sei porque eu nunca fui, mas eu acho que não. Mas por que Ele diz, por onde quer que fores, mesmo que você não queira ir? Aí já muda, já acrescentou mais uma coisa assim. Esse por onde quer que fores é quando eu te levar. E se Ele nos levar, eu vou usar uma palavra forte, Ele tem obrigação, não é obrigação que eu estou obrigando, mas obrigação na palavra dEle. Ele é fiel à palavra dEle, de ser conosco. A mensagem dessa noite eu intitulei Deus será contigo. E chamei como subtítulo, para que você seja por Ele. Muitas vezes nós pensamos que Deus será conosco para que nós sejamos 100% beneficiados. É lógico que se Deus for conosco, está intrínseco, nós seremos abençoados. Mas o propósito não é dar o holofote em você ou em mim. Mas o propósito é que você e todas as pessoas que te conhecem e te virem, reconheçam que Deus é contigo. E que por compensação e por consequência, você é por Ele. Quando Jesus está falando com os discípulos lá em Atos, antes de subir, e disse, vocês serão cheios do Espírito, vocês serão... Então Ele disse, estarei convosco, serei contigo, estarei convosco. Por onde quer que fores, né, estarei convosco. Até quando? Até a consumação dos séculos. Quando Ele diz isso, Ele está dizendo para que vocês sejam minhas testemunhas. E minhas testemunhas aí não significa que vocês digam que realmente eu sou isso. Eu preciso que vocês digam que eu sou Deus. Eu preciso que as pessoas acreditem que eu sou Jesus. Não. É para que vocês contem através da vida de vocês o poder de Deus que vai habitar, que vai passar para outras pessoas através, vai ser visto através de vocês. O texto que eu escolhi é um texto super conhecido e nós queremos destrinchar um pouquinho e chamar atenção para alguns pontos sobre Deus será contigo. O perigo que nós temos de não deixar Deus ser conosco, ou de Deus ser conosco para nós e por nós e só para nós. Está em Gênesis capítulo 39. Eu vou falar sobre a história de José. Eu vou contar alguns pontos aqui interessantes. Eu acho que esse texto é um dos que eu mais preguei em toda a minha vida. E o que é interessante é que ainda falta muito para pregar. E ainda que você
resolva copiar minha pregação hoje e vir repregar o que foi pregado, você fará diferente, porque o Espírito Santo vai te mostrar muitíssimas coisas. Em nome de Jesus, meu amado e minha amada, eu quero que você agora, antes de eu ler, se você estiver com a Bíblia aberta, você põe a mão na sua Bíblia. Se você não estiver com a Bíblia aberta, põe a mão no seu coração. Às vezes você vai ler por ali, mas é importante que você traga a sua Bíblia. Mas não trouxe, não se sinta punido. Abra em Gênesis 39 e põe a mão. E peça ao Senhor: Senhor, fala comigo. Cada um falando aí. Fala comigo, ore ao Senhor. Fala com o pregador. Fala a minha alma, Senhor. Fala a tua igreja, Pai. Espírito Santo de Deus, revela para nós a tua palavra, que está aqui nesses versículos que serão lidos. Dá-nos palavra de conhecimento e de sabedoria. Revela-nos, Senhor, tudo aquilo que está oculto para nós e que é necessário que nós saibamos. Teus mistérios, a tua bondade estampada aqui, Senhor, faça-nos crer, Pai, que podemos confiar que o Senhor será conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém. Você creu? Você pediu crendo? Então, recebe. José fora, portanto, levado ao Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial, que era capitão da guarda do palácio. Ora, Yahvé, o Senhor, estava com José, que em tudo teve êxito, e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. O senhor egípcio percebeu que o Senhor Deus amparava José e o abençoava em tudo o que realizava. Dessa maneira, José ganhou a simpatia do seu dono, que o promoveu a seu ajudante pessoal, como administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado sua própria casa e lhe confiou tudo o que possuía. E a partir do momento em que ele passou a administrar a casa de Potifar e todos os seus bens, o Senhor abençoou toda a casa do egípcio, em consideração a José. E em consideração a José, a bênção de Yahvé alcançou tudo o que ele possuía em casa e nos campos. Último versículo. Então entregou nas mãos de José tudo o que tinha. E com ele não se preocupou com mais nada, a não ser com a comida que tomava. José era um homem de belo porte e tinha um rosto muito bonito. Até o versículo 6. Irmãos, esses 6 versículos que eu li, até o 5º, você vê grandes coisas. Nós começamos a enxergar, nós sabemos que José é uma figura de Cristo. José é uma figura de Cristo. Algumas semelhanças com Cristo. Egito representa o mundo, sabemos disso. Satanás é representado por Faraó, sabemos disso. Mas o que muita gente não entende é que como um homem servo de Deus, tão querido de Deus, como José era, é levado ao Egito. E essa pergunta pode ser que nós estejamos fazendo. Como que eu que me dedico à palavra, como que eu que sou um homem de Deus, posso estar num emprego onde as pessoas ao meu redor são totalmente adversas e avessas ao Evangelho
as coisas de Deus? E a resposta é simples. Deus colocou José naquele lugar para ser o provedor do seu próprio povo, o povo de Deus. Mas mais do que isso, Deus dá várias demonstrações de como Ele, Deus, pode agir na vida de um servo, mesmo este servo estando em lugar adverso. E como que José, reconhecendo isso, pôde ser próspero? Porque se não reconhece, ele tinha várias vazantes ali, que ele poderia perder, ou colocar tudo a perder. Me chama a atenção, alguns versículos desses que eu li, me chama a atenção, que ele tinha um senhor, uma pessoa que cuidava dele, que, entre aspas, mandava nele. E esse senhor era um egípcio. A Bíblia faz questão de dizer um senhor egípcio. Mas esse senhor egípcio logo percebeu que esse moço, em quem ele mandava, era uma pessoa completamente abençoada por Deus. E embora esse senhor egípcio não fosse de Deus, ele via Deus na vida de José. O primeiro mistério, irmãos, é que uma pessoa que não tem Deus consegue enxergar a Deus. Você já parou para pensar? Você não tem Deus, você não conhece Deus e enxerga Deus, porque Deus se mostra para quem Ele quiser se mostrar. E essa foi uma particularidade que chamou muita atenção de Potifar. Não vamos entrar aqui nos detalhes, devem ser muitos. A forma dele agir, a forma dele falar, a forma dele se comportar, as ações e reações, principalmente as reações, devem ser muitas. Como é que esse camarada se portava na frente das pessoas que até desejavam colocá-lo em situação difícil, como aconteceu com a mulher de Potifar, que está nos versículos, narrado nos versículos a seguir? É porque José, ao receber a revelação de Deus, que Deus precisava dele, José se colocou à disposição de Deus. Foi humilde quando disse aos seus irmãos, e depois disse aos seus pais, no segundo sonho, que Deus tinha algo especial para ele. Mas em todo o tempo, ele não reivindicou aquilo que Deus falou para ele fora do tempo. Uma das figuras de Jesus, que sendo homem, mas sendo também Deus, não reivindicou ser igual a Deus. E ele esperou o tempo, Jesus, o tempo de ser usado, de iniciar seu ministério, fez tudo no tempo certo, o tempo todo ouvindo o Pai, sendo achincalhado, incompreendido. José passou por essas situações todas. Isso não é fácil, irmãos, mas é possível, porque se aconteceu com José, pode acontecer com você e comigo. Podemos ser, sim, vitoriosos em todas as questões que possam nos colocar em estado de derrota. A partir do momento, versículo 5, em que ele passou a administrar a casa de Potifar e todos os seus bens, o Senhor abençoou toda a casa do egípcio. Mas só abençoou a casa do egípcio porque José estava lá. Irmãos, como eu tenho visto pessoas sendo abençoadas em situações adversas, em lugares que talvez nós julgássemos que não deveria estar. Por quê? Porque Deus gosta de confundir as pessoas que se julgam sábias. Ele fez as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E muitas vezes, um servo de Deus, e conhecemos inúmeros casos assim, servo de Deus, é colocado num lugar onde a gente disse, mas essa pessoa não tinha que estar ali, essa pessoa ali, ela vai perder todas as oportunidades. Mas Deus
isso não é regra, mas Deus tem o poder de fazer isso, te colocar numa situação que às vezes as pessoas não entendem, acham que você não deveria estar ali, acham que você está ali porque pecou, acham que você está ali porque Deus está tentando te corrigir de uma coisa. Não, mas Ele está ali para reinar. Repito, isso não é uma regra, mas quando Deus quer fazer, não importa onde Ele vai te colocar, Ele vai te colocar para você reinar. Por quê? Porque o nome dEle, o nome de Deus está em jogo. Então, a primeira coisa que nós precisamos guardar no coração é: se Deus te levou, então Ele estará contigo. Muitas vezes Deus não está contigo porque Ele não te levou, você quis ir. Mesmo Deus falando que não era para ir, você sentiu que era para ir, porque as pessoas disseram que era uma boa. E você ouviu pessoas dizendo, e pessoas de sua confiança: que legal, mas Deus não falou, e se Deus não falou, não faça. Não quando fores por sua própria decisão, como eu disse, mas quando Ele te levar. Na saída de Abraão, da terra dele, estava bem estabelecido, para um lugar que ele também não sabia onde era, quando Deus o chamou. E na caminhada, Deus foi com ele e permitiu, olha que interessante, que ele passasse alguns momentos desfavoráveis, que aparentemente ele estava sendo derrotado, para que Deus o lembrasse: eu sou contigo. Quando ele ficou com medo de morrer, quando desce ao Egito e pede para a mulher dele ajudar ele a mentir, dizendo: diga que você é minha irmã, senão você é muito bonita. E aqui o rei faz o seguinte: é bonito, pega para ele e mata o marido. Era a regra. E ele ficou com medo de morrer. Deus permite que ele vá lá. Por quê? Deus não o chamou para morrer, mas a palavra de Deus é que ele seria pai de uma grande nação. E como ele ia morrer sem ter filho? E ele ainda não tinha filho. A outra coisa é que nós devemos, quando Deus nos leva, nós devemos focar no propósito de Deus. Essa palavra foco está muito em voga hoje, está muito na moda. Foco, foco. E você precisa dar um passo de cada vez, senão você sai do foco. Quando nós não damos um passo de cada vez, nós saímos do foco, porque o diabo está aqui para nos tirar do foco, o inimigo das nossas almas está aqui para nos tirar do foco. Não vá nunca com muita sede ao pote quando você vir que Deus está tratando e fazendo coisas maravilhosas na sua vida. Não se deslumbre totalmente, mas espere a sua vez, porque Deus vai agir mais ou diferente daquilo que você está imaginando ou vendo. Tenha cuidado quando Deus te levar ao experimentar aquilo que é bom, porque para você aquilo que é bom, para Deus pode ser só o início, e você morrer no início, você nadar e morrer na praia. Como é que isso acontece? Quando nós estamos numa situação desfavorável e de repente damos uma guinada, e achamos que ali é o final, mas ali pode ser o começo, ou o meio. E José estava numa situação desfavorável. Voltemos à casa dele. Por ele ter revelado esse sonho, que foi a gota d'água, mas os irmãos dele já não gostavam muito dele, achavam que ele era muito metidinho, porque a Bíblia diz que o pai dele gostava muito dele, e gostava tanto que fez uma túnica especial para ele, um mimo. E ele contava para o pai as coisas erradas que os irmãos faziam, e os irmãos tinham um pouco de raiva desse menino. E aí resolvem matá-lo. Não o matam, mas vendem-no para vendedores ambulantes que passavam por ali. Eu estou
Resumindo a história, porque essa história até a minha netinha de 2 anos já conhece. E note o detalhe que ele foi vendido para os ismaelitas. Ismaelitas, que são da tribo de Ismael, que foi aquele filho de Abraão, que Abraão buscou, sem esperar o filho da promessa, que era Isaque. Parece uma coisa interessante dizer, aquele que gerou, e veio gerando Abraão, Isaque, Jacó, e agora tem José. Nós vamos devolvê-lo. Ele não será filho de promessa nenhuma. Isso é uma colocação minha. Esses ismaelitas pegam esse moço e levam para o Egito, levado por Deus. Como é que nós sabemos disso? Lá no capítulo 45, quando seus irmãos o encontram e começam a chorar arrependidos, ele diz: não chore. Não foram vocês que me trouxeram para cá, foi o meu Deus que me trouxe, para que eu servisse de pai para vocês, de alimento para vocês, porque Deus sabia que haveria uma seca muito grande, fome, e ele olhou e disse: eu não estou vendo aqui um lugar onde esse meu povo possa se alimentar. Irmãos, olha como é que Deus é tremendo, né? Uma hora ele não vê como é que as pessoas podem comer e manda comida do céu, 40 anos mandando comida do céu. Outra hora ele podia fazer isso, mas ele disse: eu vou te levar num lugar onde vai ter comida para vocês. Esse é o nosso Deus. Por isso que às vezes a gente quer entender Deus e passa uma régua. Chama-se ser guiado por Deus. Quando Deus nos guia, quando Deus é conosco, as coisas absurdas acontecem. E depois a gente ri de alegria, de meu Deus, que é isso? Que coisa engraçada. Contei algumas vezes aqui testemunhos da nossa vida, durante o tempo que Deus estava nos preparando para, hoje eu creio, para chegar onde eu estou como pastor. E Ele queria que eu tivesse fé, que a minha esposa tivesse fé, que as minhas filhas tivessem fé, e Ele ministrou fé na nossa vida. E como é que se ministra fé na vida de uma pessoa? Fazendo com que a pessoa tenha privações, seja privado, ou seja, que a pessoa tenha faltas, que a pessoa precise de uma coisa e não sabe onde vai arranjar. O que é mais fácil para Deus? Para você eu sei que é mais fácil, é pegar um dinheiro e dar para o seu filho. Para Deus é fazer as coisas loucas confundirem as sábias. E eu vi na vida das minhas filhas, está aqui a Vivian, a Thaís está em São Paulo, com 2 anos de idade, 3 anos de idade, calçarem um sapato, o pé crescer durante 1 ano e o sapato não ficar apertado. Se você não crê, problema seu, porque está na Bíblia. Não se incharam seus pés, nem envelheceram suas roupas, nesses 40 anos, Deus falando com o povo, tratou do povo. Mas quando ele chega na casa de Potifar, ele sai das trevas para a luz. Primeiro, a Bíblia não comenta, mas eu imagino, saindo da terra dele indo para o Egito como escravo. Vamos imaginar como é que o escravo ia? Numa carroça de vendedores ambulantes, amarrado, para não fugir. Até porque quando eles bateram o olho no José, eles viram o que diz aqui em Gênesis 39, o camarada era bonitinho, o cara era formoso. Ele falou: esse aqui nós vamos arranjar uma grana. Amarrou ele, amarrou, na mão, no pé também. Como eles eram ambulantes, imagina essa viagem dele com pouca água, pouca comida. Ou vocês acham que ele foi levando bife de picanha, um prato de torresmo? Vocês acham que ele foi assim? Não. Então, quando ele chega na casa de Potifar, quem era Potifar? Era o oficial da guarda, o principal oficial de Faraó. Imagine a casa desse camarada,
não podia ser um casebre. Tanto que ele tinha condição de ter um mordomo. Quando o camarada pisa lá e começa a olhar aquilo tudo, era superior inclusive à casa dele, segundo alguns historiadores. A casa dele, onde ele morava com seu pai, Jacó. E ele diz: pronto, amarrei minha égua na estaca correta. Eu vou dar um jeito de ficar quietinho aqui. Eu quero ser alguém aqui. E aí começam as conjecturações, por isso que eu disse um passo de cada vez. Mas o terceiro passo é que antes de um reinado há um aprendizado. Antes de um reinado há um aprendizado. Foi assim com Davi, foi assim com tantos servos de Deus. Antes de um reinado há um aprendizado. Foi assim com Moisés. Antes dele chegar e operar milagres por Deus, ele passou 40 anos ouvindo só no deserto. Antes um príncipe no Egito, e agora um simples cuidador de ovelha do seu sogro. Não foram 4 anos, foram 40 no deserto. Antes de um reinado há um aprendizado. E Deus falou assim: eu preciso, apesar de eu conhecer o coração desse menino, eu preciso fazer alguns testes. Por que Deus precisou de fazer teste com Jesus, irmãos? Primeiro, porque ele precisava que Jesus soubesse que Deus estava com ele. Ah, mas ele era o próprio Deus, não fala uma heresia dessa, pastor. Irmão, calma, vamos continuar. Segundo, é que ele precisava, essa é a principal lição, passar para os homens que Jesus, como homem, pôde suportar todas as provas e ataques do inimigo e as vencer na palavra. Ele não era para ser testado, ele não tinha pecado. Então Deus faz essas coisas na nossa vida porque Ele tem um propósito, e Ele queria, e Ele leva José e coloca ali. E mais, ali na casa de Potifar, estava muito próximo do palácio. Eu não creio que ele estava em outra cidade, sendo oficial de Faraó, o Potifar, mas era próximo. José também deve, se ele quisesse pensar naquilo ali e ficar por ali, disse: aqui eu estou um passo, eu estou nas barbas de Faraó, eu vou ser bom aqui, Faraó vai me levar. Deve ser isso que Deus falou. Deus falou que seria no coração dele, não disse para José lá no sonho que seria, mas não deu detalhes. Isso é uma coisa, irmãos, que eu fico pensando das mais magníficas, é Deus nos levar sem nos dar detalhes. Sabe por que Ele não nos dá os detalhes? Para nós não amarelarmos. Se Ele fala para Abraão o que Abraão ia passar: eu vou te dar aqui, eu vou levar lá, você vai ser isso, mas antes você vai passar por... não quero não. E esse camarada cai na casa dali, tudo que ele fazia dava certo. E diz a Bíblia, no versículo 6, que Potifar entregou nas mãos de José tudo o que tinha, mas não diz que ele entregou a mulher. Tem algo aqui, dentro desse versículo, que eu queria comentar com os irmãos. Há coisas que podem não estar claras, mas estão subentendidas, precisam estar subentendidas. Há coisas que não estão escritas na Bíblia, mas se você conhece a palavra de Deus e conhece o Jesus a quem você serve, você precisa, mesmo que não esteja escrito, dizer: isto não é de Deus. Isso é uma das coisas mais difíceis, porém possíveis. E é uma das coisas que as pessoas menos se preocupam. Muita gente chega e diz assim: pastor, é pecado isso assim, assim? Pastor, eu posso? Não é pastor Isaías, pastor, entra na internet e pergunta. Tem aqui uns pastores aí respondendo perguntas, tem cada uma que dá vontade de rir, né? Não sei se é marketing,
Não é possível ter uma pergunta daquelas. As perguntas que pastor, posso fazer isso e tal. Então nós parece que andamos com regra, mas não está escrito na Bíblia que eu não posso, mas também não está escrito que você pode. Como é que eu tiro essas dúvidas? Conhecendo a quem eu sirvo. Existe um livro muito antigo, já falei dele aqui uma vez, Em Teus Passos, o que faria Jesus? Quem leu esse livro? Há coisas que você não precisa ler na Bíblia, você sabe quem é o teu líder. Há coisas que se você disser assim, porque há coisas que se você me contar do Augusto, meu genro ali, há coisas que você me contar do Leandro Gil, e outros que eu conheço, eu vou dizer, não, isso não é possível. Augusto Vargas, Leandro Gil, você não está enganado? Porque há coisas que não combinam. Há coisas, amados, que não combinam na nossa vida. Ao dizermos que somos cristãos e seguidores, não combinam, não precisa estar escrito, não precisa regra, não precisa lei, você não precisa conhecer a Bíblia. Mas você sabe que Deus é santo, Jesus é santo, o Espírito Santo habita em você. Há coisas que você não precisa procurar, deixa eu ver aonde é que eu posso ir, qual é o teto, qual é a linha, qual é o meu limite. O seu limite é agradar a Deus. E se você não conhece a Jesus, você precisa conhecer. Se você não conhece acerca de Deus, você precisa conhecer, porque aí seus passos serão muito mais fáceis de serem aprovados. O lugar onde você vai pisar com segurança. E José sabia disso. E a mulher, no capítulo 7, algum tempo depois, versículo 7, algum tempo depois, a mulher do seu senhor começou a cobiçar José. Ele deve ter pensado, essa sirigaita aí está querendo. E ela diz, estando eu aqui, meu senhor não se preocupa com o que passa na casa e me confiou tudo o que lhe pertence. Ele mesmo, isso José respondendo a ela, depois que ela cobiçou, ele mesmo não exerce nesta casa mais autoridade do que eu, porquanto nada me negou, a não ser a senhora. Mas você leu aqui comigo, pode mexer em tudo, menos na minha mulher. Não está escrito aqui. Mas se não está escrito, ele disse que tudo pertence a mim, eu que vou tomar conta, então a sua mulher também é minha. Mas ele era um servo de Deus, e ele sabia, essa mulher não me pertence, eu fazendo isso, eu vou desagradar a Deus, e ele não me trouxe aqui para isso. Integridade e lealdade te colocarão no topo. Potifar entregou tudo nas mãos de José, tudo, menos aquilo que ele não podia mexer. Mas ele não precisou de dizer, porque ele viu Deus em José. Ele viu que Deus estava com José. Irmãos, há coisas que eu não preciso dizer aqui na igreja. Há coisas que eu preciso dizer para algumas pessoas, para outras não. Há coisas que eu preciso dizer para um crente novo, dizer, olha, cuidado com isso, você está aprendendo, você está caminhando agora. Mas há coisas que eu não preciso dizer a outros crentes, porque eles já caminham com Jesus. Há coisas que não configuram também como pecado, não é esse caso ali que isso configuraria, mas são inadequadas a um servo. Tem muitas pessoas procurando o que é pecado na Bíblia. Ele deveria procurar o que eu faço para agradar ao meu Deus. Há coisas que não são, eu acho que não configuram pecado, mas são inadequadas. Você frequentar certos lugares só por ir uma ou duas vezes, talvez você não perca a oportunidade de ir para o céu. Não sei, eu não vou, quem sou eu para dizer, você vai para o inferno, você vai para o céu? Eu vejo que a Bíblia fala, mas a Bíblia não diz sobre isso, mas a Bíblia diz que é inadequado, é impróprio. Ela fala de linguagem imprópria, e linguagem própria, ela não fala de palavrão,
Chamar seu irmão de idiota é uma linguagem imprópria. E a Bíblia diz que quem chama o seu irmão de idiota é réu do inferno. Olha só que coisa terrível. Não busque seus próprios interesses, deixa isso para Deus fazer. Viva para agradar mais do que ser agradado. A sua recompensa vai ser fantástica. E essa é a essência do Evangelho, pensar primeiro no próximo. Eu quero ser agradável. Jesus disse, eu vim para servir, eu não vim para ser servido. Em outras palavras, ele está dizendo, eu vim para ensinar vocês a serem agradáveis e agradarem. Viva mais para ser bênção do que para ser abençoado. Um dos grandes prazeres de José era perceber que as pessoas gostavam de estar perto dele e achavam nele graça e gostavam dele, e ele dizia, quanto mais gostam de mim, mais eles estão vendo Deus em mim, porque eles, aqui diz, o seu Senhor viu que Deus era com ele. Por último, irmãos, quando você for reconhecido para reinar e exaltado, algumas coisas não podem faltar na sua vida. A primeira dela é a gratidão. O ser humano é muito ingrato. A ingratidão é uma coisa que amargura muito, machuca muito o coração de Deus. A Bíblia é repleta de exemplos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, sobre a ingratidão afetando a Deus, machucando o coração de Deus. A segunda coisa, esqueça o mal que lhe fizeram quando você estiver numa posição melhor. Isso José dá um banho. José, embora ferido, quando encontra com seus irmãos que foram lá buscar comida, então agora já estou lá depois do sonho que ele teve, depois do sonho que ele revelou para Faraó, das 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 anos de miséria, 7 de fartura, onde as 7 de fartura começariam primeiro. E quando ele está lá, sendo fiel na fartura, o Senhor foi fiel com ele também nas secas. E os irmãos, quando vão lá buscar comida e compram, ele reconheceu os irmãos, é só para você lembrar. E os irmãos, depois de serem reconhecidos, eles foram e voltaram e tal, eles ficaram em pânico. Irmãos, que oportunidade que o José teve nas mãos de jogar os seus irmãos na cadeia, não para toda a vida, mas para dar uma liçãozinha de moral neles. Mas José não fez isso. Mas antes, o que me chama a atenção é com essa mulher. Essa mulher então inventa, agarra na túnica de José, rasga um pedaço e mostra para o marido, dizendo que esse camarada deu em cima de mim, aqui, ó, eu fugi, ainda segurei a capa dele aqui, eu tenho um pedaço aqui. Potifar obviamente falou, eu vou jogar esse camarada na cadeia. E jogou ele na cadeia. E lá na cadeia, mais um detalhe, a primeira coisa que lhe entrega é as chaves da cadeia. Ele agora era o líder de todos os presos. Ô camarada, hein? Mas, lá ele interpreta o sonho do copeiro e do padeiro. E ele diz que o padeiro ia morrer, e diz que o copeiro ia sobreviver. E aconteceu exatamente isso, o copeiro do rei. E quando o copeiro se lembra dele, passado algum tempo, que ele pediu, lembre-se de mim, que você vai ser colocado ao seu posto. Ele esqueceu, por providência divina, ele esqueceu de José. E Faraó tem um sonho, e fica perturbado, que é esse sonho que eu falei, das 7 vacas gordas, 7 vacas magras. E quem pode interpretar? Ninguém interpretava. Aí o copeiro, opa, tem um camarada lá que é o rei da cocada preta, esse camarada interpreta tudo. E contou como ele interpretou os sonhos deles. Chama o camarada. E quando chama, Faraó reconhece que Deus era com ele.
e diz: não há aqui ninguém que tenha o Espírito de Deus como esse moço. A partir de agora você vai ser o manda-chuva. Agora você, não só de Potifar, agora do Egito todo. Você só não vai ser mais que eu sou o rei, mas você vai mandar. E eu também vou perguntar a você o que fazer em algumas situações. Você agora manda. Está aqui a chave. Irmãos, o que nós faríamos se, antes de começar a reinar, o meu primeiro ato? Chama aquela sirigaita da mulher do Potifar, que me fez passar um tempo na cadeia. Mas quando nós somos guiados por Deus, dirigidos por Deus, nós entendemos que até no deserto foi Deus quem nos levou. E aliás, deserto é um lugar, quando você é servo de Deus, é um lugar ótimo. É um lugar para te afastar dos burburinhos, das outras vozes, das outras propostas, e você só ouve a voz de Deus. O erro é você ficar no deserto toda a vida, mas é bom passar no deserto de vez em quando. Mas esse homem não precisou de fazer isso. Por quê? Porque ele sabia que ele, sendo exaltado, ele não precisava mostrar para as pessoas quem ele era. E ele não tinha um espírito de vingança na vida dele. Irmãos, Deus conhece o nosso coração. Tem um ditado aí fora, eu não gosto muito de usar ditados, trazer na pregação, mas essa eu posso. Diz que Deus não dá asa a cobras. Existem pessoas que Deus não abençoa, porque ainda não tem um coração pronto para ser abençoado. Há pessoas que se perdem com muita riqueza, há pessoas que se perdem com necessidades, com privações, mas há pessoas que se perdem com riquezas. Então, para encerrar, meu amado e minha amada, essa palavra dessa noite, Deus quer nos ensinar algumas coisas, algumas eu já falei, mas algumas que eu quero ressaltar. Primeiro, se você está aqui e se diz servo de Deus, você nunca deve ir onde Deus não está te levando. Se você está aqui na terra, não é na Shalom, na terra, como um servo de Deus, você nunca deve ir onde Deus não está te levando. Segunda coisa, você nunca deve colocar a carroça na frente dos bois. Quando Deus falar, vou te levar e vou te fazer, pode ser amanhã, mas pode ser daqui a 13 anos, como foi com José. Ele tinha 17, quando ele começou a reinar, diz a Bíblia que ele tinha 30 anos, mais uma figura de Jesus, de Cristo. Terceiro, você pode sim e deve, muito bem, estar no mundo e fazer a diferença, mesmo estando em lugar adverso. Aliás, é para isso que Deus te colocou. Ele não te colocou para não ser sal, ao contrário, é para ser sal e ser luz. E muitas vezes nós temos a mania de murmurar das coisas que estamos vivendo, do vizinho que faz muito barulho, do não sei quem, mas você está esquecendo que você tem a palavra. Você está esquecendo que você é um enviado de Deus e que Deus é contigo. Talvez você não tenha dado oportunidade para essa pessoa ver que Deus é contigo. E você, com essa chance enorme, está jogando tudo fora. E aí Deus, sendo contigo, para que você seja por Ele, já começou o faraó já dizendo, haveria alguém aqui com o Espírito de Deus, como este jovem? Já começou a ser por ele, Deus, José por ele, por Deus. No terreno do inimigo, mas dando ordens. Irmãos, às vezes nós nos sentimos inferiorizados, porque somos uma pessoa, no meio de um grupo de 7, 8, totalmente adversos, mas a Bíblia diz que nós somos maioria com Deus. Um sozinho é maioria, se você for com Deus. Você precisa de exercer isso na sua vida. Você precisa fazer um teste.
A Bíblia está recheada de mostrar servos de Deus sozinhos, vencendo multidões, mais fraco vencendo mais forte. Por quê? Porque Deus é contigo. Irmão, nós precisamos abraçar isso. Nós temos olhado as circunstâncias. Comece a lembrar aí agora no seu lugar exemplos desde o Antigo Testamento de situações onde o povo de Deus era inferior em quantidade, em armamento, como Deus honrou. E por que Deus não vai te honrar? Você está num lugar para influenciar, isso é dar ordens, e não ser influenciado negativamente. É importante que nós aprendamos, cuidado que eu estou falando isso, não é para você viver no mundo, cuidado que você pode tomar a forma do mundo. Não tomem a forma do mundo, mas vocês estão no mundo, mas não sou do mundo. Não tomem a forma. Então só tenham esse cuidado. Mas para isso você está preparado. Como preparado? Primeiro, tenha a convicção que foi Deus que te chamou. E quando a convicção é forte, quando você tem essa convicção, você nem precisa checar com mais ninguém, porque o próprio Deus te diga: eu sou contigo. E eu não sei quantos conseguem ouvir a voz de Deus, mas eu consigo. Eu disse, e como é que é isso, pastor? Tem várias formas. Comigo, por exemplo, eu estou em dúvida, eu estou com medo, de repente o medo desaparece e eu vou peitando. Aí e está dando certo. Então Deus é contigo. Porque se não é, você vai e volta, pisa lá e pisa cá. Mas Deus colocou José no Egito para ser bênção e fazer a diferença. Por isso que em Êxodo, capítulo 13, versículo 19, nós vemos o povo de Deus saindo do Egito, depois de 400 anos, e levando os ossos de José, porque eles não pertenciam àquele lugar, assim como a vida de Jesus não pertencia a este lugar. Por isso ele ressuscitou e o túmulo ficou vazio, e ele subiu. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. José disse: eu quero morrer, e quando eu morrer eu quero que os meus ossos sejam levados para sepultar na terra dos meus pais. Isso é uma decisão que você precisa tomar. Não se agarrar nas coisas do mundo. Use a praia, use o carro, use os restaurantes, use as férias, compre casa, se puder compre 2, sabendo que ela vai ficar por aí. O anticristo vai usar muita casa vazia aí, não tem problema, compre barcos. Você tem dinheiro para comprar? Compre, e me diga que vai comprar, porque eu não vou comprar nenhum, eu vou usar os seus. Compre, mas lembre-se que isso não te pertence, e você não pertence a isso, que você vai ser retirado, essas coisas vão ficar. Essa é a diferença daqueles que querem reinar com Deus, essa é a diferença. Por isso o Senhor vai encher você. Pastor, então, se o Senhor já sabe disso, né, eu sei, o Senhor sabe muito mais, Senhor Deus, então por que Ele permitiu que eu tivesse 3 casas, 5 casas? Porque aqui você vai ter lá, vai ser muito melhor, e Ele sabe que isso é tudo perecível, que você não vai levar mesmo, então Ele vai deixar você usando aí, mas que o seu coração não esteja aqui. Por isso José disse: a minha vida não pode ficar aqui. Assim como Cristo disse: a minha vida não pode ficar aqui no túmulo. Vamos ficar de pé, queridos. Aleluia. Sempre que Deus nos dá uma mensagem, não sei se você tem esse sentimento, é para alguém. Pode ser só para mim, mas vocês bondosamente assistiram. Pode ser para mais um, ao menos, ou 2. Sempre. E mesmo que eu não alcance ninguém no convite, eu sempre gosto de fazer. Por que Deus veio falar hoje nessa mensagem? Deus é contigo, Deus será contigo, Deus irá contigo. Por quê?
Pode ser, isso são conjecturas minhas, que haja alguém aqui nesta noite que tem essa dúvida. Não dúvida que Deus possa ser conosco. Não creio que alguém pensa não. Mas a dúvida, Deus parece que não tem sido. E aí ele começa, o que eu fiz de errado? Você precisa parar. Você precisa parar de se autoflagelar. Você precisa parar de se acusar. Você precisa lançar-se nos braços de Deus e não olhar as momentâneas circunstâncias. São só momentâneas, irmão. Quantos aqui nos últimos anos, os últimos 5, 10, 20, não sei quanto, passaram por uma situação em que disseram assim: não saio mais dessa, não vou sobreviver. Alguma coisa, financeira, saúde, casamento, alguma coisa. Quantos? Tão poucos assim, irmãos? Isso é uma igreja abençoada, hein? E por que você está aqui? Porque você lutou? Não, porque Deus foi contigo. E a pergunta final é: por que ele não seria daqui para frente? Se a palavra de Deus garante que ele é fiel, mesmo que você seja infiel, ele continua fiel. Cuidado com isso, hein? Então se eu for infiel, Deus é fiel comigo mesmo eu sendo infiel? Não, Deus é fiel. Independente de quem você seja, Deus não muda. E a sua fidelidade dura para sempre. Eu quero chamar aqui à frente pessoas que querem receber oração gratuitamente. Eu quero orar. Os meus irmãos que costumam orar também estarão aqui. Orar. Pastor, mas qual é o chamado? O chamado é se você sentir que precisa de uma oração na sua vida. Hoje eu vou deixar você livre. Ou porque você acha que Deus está demorando a ser contigo, ou que não está. Eu vou deixar você dizer: eu preciso de oração. E se você não estiver pedindo oração dentro do tema da mensagem, nenhum problema, eu preciso de oração. E você vai dizer no seu coração o que é que você quer. Você vai vir para cá. Então, em nome de Jesus, pode vir. Quanto mais você demorar, mais o problema vai continuar contigo. Eu quero orar pelas vidas que precisam de uma oração sobre qualquer área da sua vida. Quanto mais difícil for, mais Deus gosta de agir. Porque é fácil, você resolve. Pode chegar mais para frente. Pode vir, em nome de Jesus. Venha, não tenha medo, venha. Enquanto o Senhor está aqui como nosso advogado, Ele está te dando todas, não algumas, todas as oportunidades. E você pode aproveitá-las ou perdê-las. Tem alguém aqui nesta noite, porventura, que está com medo de alguma coisa? Medo do futuro, medo do amanhã, né? Medo de não dar certo assim, assado, ou está em dúvida. É o lugar certo. Pronto. Tem mais alguém aí? Raimundo já levantou a mão. O inimigo detesta quando nós nos acusamos, dizendo: eu estou com medo, eu tenho isso. Você não tinha que ter falado, agora ele vai resolver.